Como escolher o seu professor de música? Olha, vamos lá. Essa pergunta é típica daquele aluno que está pagando aula, né? E o professor está enrolando, o professor não está chegando no horário, o professor não está respeitando a própria profissão. Tipo de pergunta clássica do aluno que está passando aperto com aquele professor enrolador, que não sai da mesma matéria, que já demonstrou que não tem conteúdo, que não tem preparo. Então já vou deixar aqui um recado: se você não se preparou, se você não se qualificou, por favor, não se meta a dar aula. Isso é muito sério, isso é muito complicado. A nossa cultura já está severamente prejudicada por questões de profissionais medianos. Eu canso de falar isso, né? O músico tem muito hábito de reclamar que o cenário musical está muito ruim, mas eles não querem se preparar, a própria categoria de músicos não quer se qualificar. E acaba gerando aí um cenário horroroso, que é esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Muito bem, quais são as principais características que você deve buscar no profissional que vai conduzir o seu ensino? Primeira coisa, você tem que ter um objetivo, né? Você como aluno tem que traçar um objetivo. O que eu quero aprender, para que eu quero aprender, com qual finalidade, o que vai ser, né? Eu vou querer aprender apenas o básico? Eu quero só aprender básico, não quero aprender nada avançado, nada complicado, eu quero aprender a tocar o basicão e pronto. Não, eu gosto disso, eu não tenho tempo e não tenho vontade, vocação para poder investir na música de maneira muito profissional, muito extensa. Então pronto, eu acho que aí você pode sim optar por aquele profissional que está começando a dar aula, né? Ou muitas vezes esse profissional não quer dizer que é a pior opção, não. Ele muitas vezes dá aula com mais paixão do que aquele músico que já está desgastado, né? Então aquele músico que está começando e quer aluno, ele cobra mais barato, ele vai dar uma aula dentro do seu perfil. Ele vai ensinar você a fazer os acordes básicos, os ritmos básicos, isso vai ser excelente. Mas caso você tenha já passado por esse nível básico e queira algo mais intermediário, mais avançado, mais profundo, aí eu acho que os critérios de escolha devem ser um pouco mais exigentes, mais profundos também. Então você deve observar algumas características primordiais. Primeira coisa, esse professor tem que ter um domínio. Quando eu falo domínio, é um domínio geral. Primeira coisa, ele tem que ter um domínio de linguística, de comunicação, ele tem que falar bem. Você vai observar o português desse camarada, você vai observar a escrita dele, isso tudo vai influenciar, porque você está aprendendo uma matéria de uma maneira um pouco mais densa, de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então é imprescindível que ele tenha uma boa comunicação, para que ele não te passe termos errados. É importante que esse músico tenha uma boa comunicação para que a matéria seja clara e, sem dúvida, a gente vê muita matéria aí no YouTube e nos outros canais de professores dando aulas totalmente confusas e com significados distorcidos das coisas. Isso é muito sério, né? Além de uma boa comunicação, ele tem que ter um domínio teórico, né? Tem muito professor que domina muito bem, executa muito bem, tem uma precisão na execução, mas não sabe te explicar o que está acontecendo ali, qual que é o tom, qual que é o modo sendo aplicado. Ele não vai conseguir te levar, você acaba ficando raso e não consegue progredir no seu estudo por conta disso, né? Outra característica que é importante você observar é se ele tem um domínio técnico também, além do teórico, é claro, porque se você observar apenas a qualidade técnica, a gente vai cair num outro problema, né? Que são problemas de alguns alunos meus que têm me questionado: olha, eu comprei a videoaula daquele tal guitarrista famoso, né? E aí eu comprei as videoaulas lá no, né? E aí começa a estudar e vê que realmente não tem conteúdo nenhum ali. E muitos alunos meus chegam com essas videoaulas de guitarristas e mais guitarristas, com nome, com fama até internacional, e as aulas não têm conteúdo. Você literalmente fica repetindo licks que foram
propostos, né? Legal, isso vai te dar uma qualidade técnica, mas você ainda assim continua não entendendo nada do que está sendo executado e automaticamente não consegue aplicar, trazer aquilo para a sua realidade. Então ele tem que ter boa comunicação, domínio técnico, domínio teórico. É interessante que ele tenha domínio de vários estilos. Isso é muito comum do profissional que se preparou para ser professor, porque o profissional que se preparou para atuar no palco, se ele é roqueiro, ele vai estudar apenas o rock. Se ele é do jazz, ele vai estudar apenas o jazz. Mas o profissional que está preparado para a sala de aula, geralmente ele tem uma característica que é o domínio plural dos estilos. Ele domina no jazz, no rock, no blues, ele tem vocabulário e tem bagagem em diversos estilos. Então isso é outra característica que, se você observar, é uma ótima qualidade de professor. Outra que eu considero que é impressionante é o estudo. Todo bom professor também é um bom aluno, é um bom estudante de música. Então isso é importantíssimo de você observar. Se o seu professor investe, se ele ainda estuda, se ele está atualizado, se ele tem conteúdo, sempre tem conteúdo, né? Essa característica de você ter uma aula, o professor te enrolar dentro daquele mesmo tema por muito tempo, isso é um indício de falta de conteúdo, sim. A gente começa a desconfiar, eu estou achando que ele não tem mais nada para passar, e realmente pode ser, muitas vezes é assim. Outra característica que eu acho impressionante e que poucos valorizam é a questão do compromisso. Quando eu falo compromisso, é o horário, a pontualidade, o compromisso de ter sempre conteúdo, você levar a sério a aula e a profissão dele, né? Então isso é muito importante. Muitas pessoas, essa característica não é só para os professores de nível avançado, isso é para qualquer professor, isso é para qualquer profissão em geral, né? Um profissional que não tem um compromisso como marca do seu trabalho, muito provavelmente ele não vai levar a sério o seu estudo, né? E isso é importante que você observe. Agora, a característica mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, que você deve observar é se o professor tem paixão naquilo que faz. E isso é o diferencial de tudo mesmo. Como que você observa um camarada apaixonado, né? Então, a primeira coisa que você vai observar é se ele tem prazer em ensinar. O professor apaixonado, ele nunca enrola uma aula. Pode ser que ele atrase, isso aí acontece, pode ser que ele atrase, pode ser que ele dê algum erro, alguma coisa, mas ele está sempre com prazer, ele está sempre dando aula com muito prazer. Aquele professor que desmarca a aula por qualquer motivo, que enrola, isso já são indícios que esse profissional está saturado ou ele não tem muito prazer em dar aula, não. Então você tem que observar bastante isso, que é uma característica fundamental para quem vai te dar aula, né? Porque o camarada tem paixão, ele ensina com prazer. Outra característica do camarada apaixonado é o seguinte: ele gera frutos e ele mostra esses frutos. Ele vai chegar e falar assim: olha esse aluno meu aqui, esse aluno meu começou assim, já está tocando na banda tal, né? Os alunos dele adquirem um grau de respeito. O professor apaixonado, ele vai mostrar: olha esse aluno meu aqui que está na faculdade tal, ele entrou na faculdade de música, né? Esse outro aluno meu aqui atingiu tal grau, tal objetivo na música. Isso é simplesmente a prova maior de um professor apaixonado, né? Além disso, o professor apaixonado, ele cativa o aluno, ele inspira o aluno, ele motiva, ele te faz. A cada aula que você vai ter com esse professor, você sai dali mais motivado, mais apaixonado pela música. Ele transmite essa paixão com muita facilidade, ele transmite esse amor pela música e todo esse amor ele expressa dando aula. E isso é muito importante. Se você conseguir achar essa característica no professor, naturalmente você já vai achar todas as outras que eu já falei anteriormente. Porque o professor apaixonado, é natural que ele desenvolva mais e mais domínio teórico, domínio técnico. Ele vai desenvolver todos os estilos com paixão, com alegria. O professor apaixonado, ele vai ter compromisso, ele não vê a hora de dar aula. O professor apaixonado, ele tem
ele tem todas essas características, ele não enrola, ele tem prazer em dar aula. Então, se você observar essa característica no profissional que vai te induzir, você está em boas mãos, sem dúvida nenhuma. Né? Com certeza ele não vai te enrolar, ele não vai te ficar desmarcando aula, e quando ele desmarcar, ele faz questão de repor aquela aula. Quando ele fizer alguma coisa errada, quando te der uma informação errada, ele faz questão de ali atualizar, e ele tem a humildade de reconhecer os erros. Isso é muito importante. Então, se você quer estudar música e se você quer chegar num grau satisfatório, primeiro, procure um professor. Nós temos muito, mas nós estamos na era da informação, mas nada ainda substitui um bom professor. E segundo, procure um professor que tenha as características adequadas, que tenha as características de um professor de música. Caso contrário, você vai achar alguém que vai ficar enrolando, ele quer o pagamento, ele já começa a dar aula olhando o horário o tempo inteiro, se está na hora de terminar a aula, se não tá. Então você vai começar a perceber isso. Se é o seu caso, não tenha dúvida. Eu sei que existe aquele vínculo de professor-aluno, mas se é o seu caso, você está com um profissional desqualificado, agradeça a ele por tudo e procure um profissional qualificado o quanto antes, porque você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro e você poderia estar rendendo bem mais no seu estudo, na sua qualificação como profissional. Mas é isso, aqui é o Miguel Lopes. Se você gostou do vídeo, se você acha essas informações importantes, compartilhe, por favor, isso aí dá uma força legal no nosso canal. Né? Lembre daquele amigo seu que está estudando, lembre-se daquele amigo seu que está sendo enrolado, ludibriado por aquele professor que não tem compromisso. É isso aí, muito obrigado por tudo, vamos mudar esse cenário aí, galera.